E aí, tranquilo? Meu nome é Simon Hill e neste vídeo quero fazer alguns comentários sobre as eleições 2012. No próximo dia 7 de outubro de 2012, nós brasileiros estaremos indo às urnas para escolher nossos prefeitos e vereadores municipais. Se houver segundo turno em alguns municípios, a votação será no dia 28 de outubro. Neste ano de 2012, o Tribunal Superior Eleitoral está colocando em prática um novo sistema de votação, o sistema biométrico. Cerca de 300 municípios brasileiros já vão votar com este novo sistema. Na prática, ele não traz uma celeridade no momento de votar, pois os brasileiros ainda são obrigados a levar um documento de identidade com foto e o título de eleitor, mas trará maior segurança na hora de votar. Em Rondônia, adotará o sistema biométrico os seguintes municípios: Porto Velho, Itapuã do Oeste, Candeias e Castanheiras. Apenas nestes 4 municípios o sistema biométrico será utilizado. O voto é obrigatório às pessoas a partir de 18 anos e até os 70 anos de idade. Já os jovens de 16 e 17 anos, os maiores de 70 anos e os analfabetos têm voto facultativo. Agora quero comentar sobre a obrigatoriedade de nós brasileiros termos que votar. Há muito questionamento sobre isso, há muitas críticas sobre isso, mas eu quero expor o que eu entendo. Claro, é uma obrigação? De certa forma pode ser chato ou inconveniente? Pode. Mas eu vejo com bons olhos a obrigatoriedade, porque desta forma os brasileiros de fato participarão da democracia, levando em consideração o nosso costume, a nossa cultura, do jeitinho brasileiro, do jeitinho preguiçoso de ser. Sim, nós brasileiros temos este grande problema, nós temos às vezes a preguiça como algo cultural nosso. Se o voto fosse facultativo, seria muito difícil o brasileiro querer ir votar. Ele vai preferir ir para o balneário, vai preferir ir para a festa, para o churrasco, mas não vai querer ir votar. Então a obrigatoriedade eu vejo por este ângulo e por esta ótica como algo positivo. Se for facultativo, irão votar apenas os formiguinhas, vão votar apenas os partidários, as pessoas de determinado partido e que têm intento e necessidade de que determinado candidato vença. Então eles serão persuadidos e irão votar e acaba havendo uma espécie de desordem no sistema. Eu entendo a obrigatoriedade como uma necessidade. A partir do momento que o brasileiro for mais consciente, for mais ligado para questões de cidadania, de civismo, aí sim poderia ser facultativo, mas nós brasileiros não temos a disciplina e a ordem que está lá na nossa bandeira como algo natural nosso, infelizmente. Então, nesta ocasião, quero fazer um apelo a você, brasileiro. Não vamos votar por votar. Vamos votar de forma consciente e responsável. Vamos avaliar os candidatos, vamos avaliar as pessoas que estão em torno dele, o vice daquele candidato, os partidários daquele candidato, o que fizeram no passado, o que estão fazendo no presente. Tá entendendo? Vamos avaliar como é aquela pessoa como profissional, como um possível político. Vamos avaliar mesmo, fazer um raio-x da pessoa que a gente está querendo votar, da pessoa em quem a gente está querendo depositar nossa confiança, nosso voto. Não vamos votar apenas por achar aquela pessoa bonita ou por achar que ela vai poder me trazer um benefício imediato ou um benefício exclusivo só para mim. Vamos pensar no que essa pessoa pode fazer pela coletividade. Vamos votar de forma consciente. Vamos fazer com que o Brasil realmente seja um país que tenha bons dirigentes, bons governantes, e isso só depende da gente. Se tem político ruim aí, que a gente enche a boca para dizer que no Brasil só tem corrupto, só tem gente que não presta, parte da responsabilidade disso é nossa, porque somos nós que colocamos eles no poder. E em Rondônia acontece uma peculiaridade, principalmente para eleições para governadores, para deputados estaduais, nesse caso para prefeito e vereadores também deve ser atentado. Em Rondônia é muito comum ter políticos no poder que no passado cometeram crimes, que no passado se mostraram serem corruptos, se mostraram serem, não serem idôneos, não serem responsáveis, éticos, e estão aí no poder hoje. Por quê? Porque o povo, apesar dessa pessoa ter se mostrado não ser uma boa opção, o povo escolheu. Não é engraçado? Não é irônico isso daí? Então eu comecei a pensar. Existe o ditado de que errar uma vez é humano, mas errar 2 vezes é burrice.
Então, se a gente for levar nesse entendimento, o eleitor que votar em um candidato que sabe que é ficha suja, que sabe que não presta, que sabe que não é idôneo, ele estará sendo burro. Pô, o cara já viu que o cara lá, o candidato dele, no passado foi um prefeito, foi um vereador, foi um deputado, só fez coisa, desculpe o uso da palavra, só fez merda. Então pra que votar de novo nesse indivíduo? Pra que eleger de novo esse indivíduo? Fazer isso é estar sendo burro, além de estar sendo irresponsável. Então é de extrema importância de que, além de você olhar aquele candidato ali que está pedindo o seu voto, você vê quem é o vice dele. Tentar saber o que o vice dele fez. Tentar fazer o que aqueles outros políticos que o apoiam também fez. Porque, claro, no Brasil, o candidato que pede voto, por exemplo, para prefeito, não é ele que vai administrar a cidade se ele for eleito. Na prática, é o partido que vai administrar. É o partido e as alianças que vão determinar como que vai ser a administração. O partido dele que vai determinar, você coloque no secretário de obras o cicrano. O outro partido aliado, eu quero que coloque o nosso partidário aqui na secretaria tal. E assim vai. Não é o prefeito, aquela pessoa que está pedindo voto, que vai administrar a cidade sozinho, não. São as alianças dele. Daí a extrema necessidade de se avaliar quem está por trás e quem está em torno desse candidato. Claro, tá difícil escolher um político bom? Realmente, no Brasil é muito difícil, mas você pode escolher o menos pior. Faça essa seleção, faça essa pesquisa, não custa nada, a internet está aí, é tudo tão prático, mas não seja irresponsável. Outro ponto importante, não venda jamais o seu voto. Não venda a oportunidade que você tem de poder mudar a sua realidade, a realidade da sua cidade, do seu estado, do seu país, em qualquer eleição. Lembrando que o voto ele não é comprado apenas por dinheiro. O voto pode ser comprado, sim, por favorzinhos, por um cargo político aqui, um cargo comissionado ali, um favorecimento e licitação acolá, caso ele for eleito. É isso, uma gasolina, combustível. Não venda seu voto em troca disso, mesmo que você não vote naquele candidato, mas quando você aceita receber combustível dizendo que vai votar em determinada pessoa, você está agindo de forma imoral, no meu entendimento. Como cidadão, você está agindo de forma imoral. Aliás, você não está nem sendo cidadão. Mesmo que você não vote nele, não faça isso. Você trabalhe, você tem dinheiro para isso, não precisa se sujeitar a esse tipo de coisa. Mesmo porque se você for pego, você vai ser mal visto. E o candidato que estiver comprando voto vai responder por causa disso. E eu, inclusive, faço um apelo. Se você tem conhecimento de um político que faz isso, que está comprando voto, que está prometendo favorzinhos individuais, denuncie. Temos o número 148 para esse tipo de denúncia da Justiça Eleitoral. Denuncie qualquer e todo tipo de tentativa de compra de voto. Que isso será avaliado pela justiça e esse candidato será punido exemplarmente. Quando você vende o seu voto, você está recebendo um favor, ou melhor, um benefício diretamente para você. É individual e apenas naquele momento. Estou recebendo uma dentadura agora, estou recebendo 1 metro de areia, estou recebendo um telhado. Claro, você vai cobrir o seu telhado nesse período, você vai colocar a dentadura por um tempo, só que mais tarde, em 4 anos é muito tempo. Em 4 anos, esse candidato não vai nem saber quem é você. Esse candidato, se comprou seu voto, já mostra que não presta, então irá administrar mal. Mais tarde, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, 2 anos, você pode precisar do serviço de saúde pública. Você vai chegar num posto e vai ser tratado como um animal, como acontece agora. Então não venda seu voto, não venda seu voto em troca de um benefício imediato que vai suprir a sua necessidade apenas naquele momento. Vote em um candidato que realmente é bom e que mostra que vai trabalhar. Porque assim você não vai estar nem tendo que dar uma contrapartida para ele, que é o seu voto, e ainda vai ter um bom candidato no poder. Vai ter saúde pública que presta, vai ter segurança pública que presta, assistência social que presta. Agora, se você vende seu voto, por favor, você está sendo burro. Porque você está tendo aquele benefício naquele momento. Entende esse raciocínio? Naquele momento você está tendo suprido aquela sua necessidade. Mas daqui a 3 anos, com um político corrupto no poder, que vai administrar o dinheiro público de forma ruim, você vai sofrer.
Só no município de Porto Velho são vários os candidatos que estão disputando acirradamente o cargo eletivo de prefeito municipal. Isso se dá possivelmente ao fato de Porto Velho ter sido um dos municípios que mais vem crescendo em todo o país, principalmente pela vinda das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Os consórcios responsáveis por estas grandes obras têm passado recursos de compensação para que tivessem sido instaladas aqui no município. E mais, vão passar ainda mais recursos inerentes aos royalties, depois que as hidrelétricas já estiverem operando. Portanto, vocês podem ter uma ideia do quanto a disputa para o cargo de prefeito municipal de Porto Velho está acirrada. Este é o prédio do Palácio Tancredo Neves, sede do Executivo Municipal de Porto Velho. Então é isso, gente, esse é o meu recado. Aliás, esse é o meu apelo que eu quis passar para vocês. Pedir para vocês que nós votemos de forma consciente, de forma responsável, que ao estar ali na frente da urna, a gente pense com amor na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E se a gente tem amor à nossa terra, claro que a gente vai querer o melhor dela. E o melhor dela é colocar pessoas responsáveis, pessoas boas e compromissadas para com a nossa cidade, estado ou país, e que possam administrá-la da melhor forma possível. Então pense nisso. Não vamos pensar só na gente, não vamos pensar só no que a gente pode ganhar com isso, vamos pensar na coletividade. Vamos dar um basta nesse entendimento de que o brasileiro é individualista. Aliás, o brasileiro é individualista, o brasileiro ele pensa nas vantagens que ele tem para ele somente. Vamos largar um pouco mão disso nas eleições. Vamos pensar na coletividade, vamos pensar no que aquele candidato que está pedindo o voto dele para a gente, no que ele pode fazer por todos nós, por todo o município. Tá entendendo? Não vamos pensar só no que ele vai me fazer agora, no que eu vou ganhar imediatamente assim que ele for eleito. Vamos pensar no que ele pode fazer por todo mundo. Se ele pode pavimentar as ruas, se ele pode cuidar melhor das praças, se ele pode, enfim, organizar o trânsito. Ou seja, vamos pensar num todo e vamos votar de forma consciente. Se algum candidato pedir voto para você em troca de dinheiro, querer lhe dar dinheiro, querer lhe dar combustível, querer lhe dar qualquer outro favorzinho em troca do seu voto, denuncie. Denuncie no telefone 148 ou então vá no Ministério Público Federal, onde tem a Procuradoria Eleitoral, e denuncie estes acontecimentos, porque isso é ilegal. Isso não pode acontecer. E vamos exercer a democracia. Vamos participar deste processo democrático. Aliás, um monte de gente no passado apanhou, que morreu para que a gente tivesse esse direito. Está sendo obrigado agora? Tá. Mas antes a gente está lá votando obrigado do que a gente não participar do processo democrático. Então é isso que eu penso, é isso que eu quis passar para vocês. Agradeço a sua atenção e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.